pelo professor Carlos Mota, que está aqui, que me deu essa oportunidade na época, me convidando para criar o núcleo de prática jurídica da UPES. Na época, a primeira turma de Direito estava no 6º semestre, né, professor? E precisávamos montar, né, criar o núcleo de prática jurídica. Então, o núcleo foi aberto, foi criado ali na 503, na W3 Sul, onde eu fui o primeiro coordenador, e com os primeiros alunos, inclusive um deles está aqui, que é o professor César, né, que foi aluno também lá do núcleo de prática jurídica, que tive o prazer de reencontrar, e outras pessoas que eu estou aqui revendo, né? Muito obrigado aqui a todos pelo convite. Bom, quando o professor Rodolfo me convidou para essa palestra, ele pediu que eu falasse um pouco sobre esse trabalho realizado na Ordem, na OAB, sobre empreendedorismo, o escritório modelo incubadora de escritório de advocacia, para falar um pouco dessa experiência de quase 3 anos que nós estamos lá à frente desse projeto. E o projeto ele começou muito antes, inclusive, dessa nova gestão que está na OAB, quando recebi o convite, por conta da experiência que eu já estava tendo em relação aos núcleos de prática jurídica, principalmente com o núcleo da UPES. Porque eu sempre fui um professor que tive, assim, muitos alunos me procurando para pedir ajuda, depois que eles se formavam, e pegava a carteira da OAB para poder ir para o mercado de trabalho, né? Porque eles se sentiam que não tinha muito apoio, né, depois que pegavam a carteira da OAB. Então, eu comecei a organizar um evento que eu denominei de networking, e eu eu reservava um determinado local, fiz muitos eventos ali no Carpe Diem da 104, convidava sócios de escritórios de advocacia, eu quero meus amigos, donos de escritórios, falava, olha, eu quero que você dê oportunidade para os meus ex-alunos, hoje advogados, de emprego, quero que vocês deem preferência para eles. E uma forma que eu encontrei de colocar frente a frente o sócio do escritório com o jovem advogado foi reuni-los no mesmo local. Então, eu falava com meus alunos, olha, tire cópias aí, 10 cópias dos seus currículos, que vão estar lá 10 escritórios de advocacia, os sócios recebendo os currículos de suas mãos e fazendo já as entrevistas. E começou a dar certo, porque 3, 4 advogados eram contratados naquele mesmo dia. E num desses eventos, em 2012, compareceu o atual presidente da OAB, Ibanez Rocha, que foi lá, inclusive, para receber currículos, e ele gostou do evento e falou, Alberto, vai começar a campanha, e se eu for eleito, eu quero levar esse seu projeto para dentro da OAB. Foi eleito, né? E, para minha surpresa, um dia depois da eleição, do dia da eleição, achei até que ele estava já de férias, porque foi uma campanha cansativa. 7h30 da manhã, toca meu telefone, ele me convidando para ir lá no escritório dele. Quando eu fui lá, ele falou, olha, quero te fazer uma proposta de você criar um projeto para os jovens advogados em Brasília, lá na OAB. E aí nós criamos, então, esse projeto chamado Escritório Modelo Incubadora de Escritório de Advocacia, pegando um pouco a ideia do que já vinham se fazendo nas faculdades de administração, das incubadoras de empresas, né? Então, nós criamos dentro da Ordem um escritório de advocacia, com toda a estrutura para o jovem advogado, com salas de atendimento, com conforto, né? Uma secretária onde agenda, né, para os advogados os horários que eles vão atender os clientes, porque o advogado iniciante não tem ainda o local para atender o seu cliente. E eu, como coordenador e orientador desses jovens advogados, orientando em todas as áreas do direito, inclusive em gestão, administração de escritório, como montar o primeiro escritório, né, como fazer sociedade de advogados, o que é mais vantajoso, trabalhar como autônomo ou já montar o escritório com o CNPJ, os tipos de sociedades que eles podem fazer, como captar clientes, como fazer marketing jurídico, enfim, todo o apoio e orientação para o jovem advogado. E mais, se ele tiver um cliente e ele não sabe qual é a causa, nós orientamos dizendo, olha, esta é a causa, esse é o processo, é a ação adequada para o caso concreto. Tá? Então,
hoje o advogado jovem tem esse apoio da ordem, com esse projeto que a gente tem lá, que está há 2 anos e 8 meses, né, já desenvolvendo. E nesse período eu atendi pessoalmente mais de 1.800 advogados, um total de já de 2.600, porque a gente faz atendimento também via e-mail, tira a dúvida via e-mail, redes sociais, Facebook, WhatsApp, né, quer dizer, a todo momento eu recebo pedidos de ajuda para determinados processos, determinadas ações, né. E eu queria falar um pouco desse projeto que a gente foca mais, que é o empreendedorismo. Porque quando o advogado recebe a sua carteira da OAB, que ele fica admirando a sua carteira, eu falei, agora sou advogado, mas ele vem à segunda pergunta. O que fazer agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? Como captar cliente? Mas eu não sei orientar ainda um cliente. Né? O que fazer? Essa pergunta todos fazem quando recebem essa carteira. E eu observei que grande parte dos advogados, a maioria deles, buscam um emprego em escritório de advocacia, mas não existem esses empregos. Eu conheço o mercado de Brasília e sei que não tem vagas para todos os advogados. Nesses 2 anos e 8 meses de OAB, foram entregues mais de 8.000 carteiras. São mais de 8.000 novos advogados em 2 anos e 8 meses em Brasília. Não tem vaga para todos eles. O que resta, então, a esses advogados? Empreender. Eles precisam acreditar neles mesmos, né? E dizer, eu sou advogado, você é um empresário, você só precisa se descobrir empresário. Então, invista em você, empreenda, né? Acredita, mas o medo realmente é muito grande, e eu sei, já passamos por isso, né? Nós mais experientes, mas muitos até eu compreendo, que são pais de família, têm as contas aí vencendo todo mês, de aluguel, de condomínio, mensalidade de filho, né? Chega advogado comigo e fala, doutor Alberto, eu não posso ficar, eu tenho uma poupança, mas está acabando, o que eu faço? Eu preciso de um emprego, de algo fixo, né? Pessoal, eu preciso de um salário fixo, para, no mínimo, manter, né, o pagamento das minhas despesas básicas. E eu não estou falando de advogado jovem, iniciante, não. Estou falando de advogados com 10 anos de advocacia. Eu recebi lá colegas com 15 anos de advocacia, querendo saber o que pode fazer para poder, né, dar um upgrade na carreira, porque alguns clientes já terminaram os contratos e está difícil captar novos clientes, né? Querendo saber o que se pode fazer para captar mais clientes e fazer mais contratos. Então, esses advogados, eles precisam realmente de um fixo, de uma garantia. Só que se eles forem para um escritório de advocacia, como advogado associado, a maioria dos escritórios exige dedicação exclusiva e tempo integral. Então, não sobra tempo para ele captar os próprios clientes particulares. Então, o que a gente faz lá é convencê-los que dá certo. Eu falo, empreenda, tenha coragem. Eu garanto a vocês que em 6 meses o escritório vai estar se pagando. Mas não é tão fácil assim. Obviamente que eu vendo essa ideia para eles, mas digo, olha, desde que, tem um porém, né? Desde que você realmente se dedique à sua profissão. Porque a advocacia hoje exige essa dedicação. O colega falou aqui, né? Tempo, comprometimento, planejamento, né? Tudo isso se aplica à advocacia. Porque tem muitos colegas que vão lá que são servidores públicos. Vou dar um exemplo, né? Trabalham meio período em um determinado órgão público e é advogado. Alguns são apenas impedidos, né, de advogar contra o órgão para o qual trabalham. E aí eles falam, eu quero abrir escritório de advocacia. Eu falo assim, olha, não tem problema nenhum, você pode continuar servidor público e advogado ao mesmo tempo. Só que vai chegar um determinado momento que vai ter que escolher. Porque a profissão do advogado exige tempo integral e dedicação exclusiva, porque enquanto você tiver com 2, 3, 5 processos, tudo bem. E quando tiver 15, 20, você não vai conseguir mais administrar prazos, as audiências vão começar a se chocar, né, as audiências, quer dizer, você vai ter que pedir colegas para fazer audiência para você. Você vai começar a se estressar, porque você vai colocar a sua cabeça no travesseiro à noite para dormir com a sua família,
e vai ficar pensando no processo, no prazo, preocupado. Isso não vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai ter que escolher, né, o que você vai querer realmente como profissão. E aí vem a dúvida realmente deles, né, porque muitos têm a vocação, mas tem esse conflito, né. E outras dúvidas realmente que as pessoas têm em qual área atuar, né? A gente orienta também. Um dia eu recebi lá um colega, eu estava até conversando com o Rodolfo aqui, da quantidade de alunos e de advogados hoje que têm a advocacia, o direito, como segundo curso, né? Pessoas com mais de 50 anos de idade, que já têm uma profissão, e a maioria deles já se aposentou. E aí, um dia eu recebi lá um colega, né, já com cabelos grisalhos, quase 60 anos de idade, dizendo que tinha se aposentado e que tinha acabado de receber a carteira da OAB. E dizendo, professor, eu vim aqui para pedir a sua ajuda porque eu quero ser advogado criminalista. Falei, muito bem. Bom saber que você já quer ser advogado criminalista, já quer se especializar, né, desde o início. Mas eu tenho uma curiosidade, né? Por que você quer ser advogado criminalista? Eu falei, primeiro porque eu sempre gostei da área criminal, o meu estágio no núcleo de prática foi na área criminal, eu fiz o exame da OAB na área criminal, e todos os meus professores que são criminalistas são ricos, e eu quero ser rico que nem eles. Eu falei, bom, você tem razão, né? Eu, inclusive, já pensei em ser criminalista também por conta disso. Aí, eu tive a curiosidade de perguntar o que ele tinha feito na vida dele, né? Porque eu imaginei assim, olha, um senhor de quase 60 anos, aposentado, ele trabalhou com alguma coisa, né, na vida. Eu falei, mas o que o senhor fez na vida do senhor? Eu falei, olha, professor, eu trabalhei mais de 35 anos em cartórios. Sempre trabalhei em cartório. Cartório de quê? De tudo. Já passei por todo tipo de cartório, de nota, de registro de imóveis, de registro civil e tal. Eu falei, e o que você quer com a área criminal? Me responda, né? Então, até isso, porque as pessoas ficam cegas, né? Por que você não investe na advocacia do direito imobiliário? Aproveita a sua expertise, aquilo que você já tem de experiência de vida, para poder se especializar nisso. Você está na frente de muitos outros colegas que estão iniciando a carreira. Então, se especializa na área de direito imobiliário, você vai se dar muito bem, né? Então, essa orientação também o advogado precisa, porque ele não consegue enxergar isso, né, quando ele recebe a carteira, né? Então, a gente dá toda a orientação a respeito de marketing, né, de captação, como abrir o escritório. Muitas pessoas têm dúvida se faz sociedade ou se não faz sociedade, quais impostos são obrigatórios, a gente orienta tudo, né, como autônomo, né? Muita gente vai lá perguntando, olha, eu posso optar pelo simples, em relação à tributação. Muitos não sabem que, como autônomo, não tem como optar pelo simples, é só como pessoa jurídica, né? Muitos não sabem, por exemplo, que ainda não se pode abrir uma empresa como autônomo, como um microempresário, empresa individual, Eireli, muitos vão lá querendo abrir com Eireli, EPP, empresa de pequeno porte, não é permitido ainda, né? Porque o Estatuto da OAB precisa ser mudado para permitir isso. Que eu concordo, que eu acho que tem que realmente permitir, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir um sócio, né? Porque obrigatoriamente você tem que ter um outro advogado para constituir a empresa, né? E muitos deles têm problemas quando convidam um colega. Outra situação que eu vivencio bastante lá é o colega chegar com o outro, dizer, olha, vamos ser sócios, vamos abrir um escritório de advocacia. Eu falei, muito bem. E vocês já pensaram que tipo de sociedade que vocês vão fazer? Eu falei, não, professor, esse meu colega aqui é meu colega de infância, jogava futebol comigo na rua lá, né? Ou então é uma colega de faculdade desde o primeiro semestre, total confiança, né? É uma pessoa absolutamente honesta. Falei, eu sei. Mas olha, deixa eu explicar uma coisa. Honestidade não tem nada a ver com negócio. Ou seja, tem tudo a ver, mas não nesse sentido que eu estou aqui querendo dizer, né? Porque as pessoas confundem. Agora, você tem certeza que essa pessoa, para quem você está convidando para ser seu sócio, realmente tem vocação para a advocacia? Né? Porque eu já ouvi muitas histórias lá de amizades sendo desfeitas, amizade de anos de amizade, por problemas que aconteceram assim no período de 3, 6 meses com o escritório aberto. Né? É o sócio, o colega que não vai no escritório, que viaja bastante, que desiste da advocacia para se dedicar ao concurso público, depois de 6 meses, 8 meses, e deixa o colega na mão lá, né? Então, lá a gente orienta, em respeito à sociedade, primeiro ter um período de experiência, né, de 6 meses a 1 ano.
Então é o seguinte, a primeira sociedade que você tem que fazer é a sociedade de despesas apenas. Não começa dividindo tudo, né? Começa apenas dividindo as despesas, para depois você ter certeza que o seu colega realmente quer advogar, quer se dedicar à advocacia, né? E com isso, aí depois você parte para um segundo momento, um segundo tipo de sociedade. Então esse trabalho que nós realizamos lá na OAB, com o escritório modelo, essas dúvidas são as principais dúvidas que tem. E que se aplica a todas as outras profissões, né? Porque não é diferente, porque as pessoas que começam numa determinada profissão, que é no início, ela tem muita dúvida. Então ela quer se dar bem na profissão, ela quer ser bem-sucedida, ela quer ganhar dinheiro, mas ela precisa de um apoio, ela precisa de alguém que indique o caminho certo. Né? Porque nós que temos muita experiência já erramos bastante, e temos condições de orientá-los para dizer qual o melhor caminho a seguir. E hoje os advogados de Brasília, que estão começando, precisam muito dessa orientação, né? Porque são as dúvidas básicas que eles têm, né, nesse início de carreira, né? E isso é importante para que eles consigam aí, né, ter esse sucesso que todos eles buscam, né? Porque são 5 anos de faculdade, depois mais algum tempo para poder tirar a carteira da OAB, concursinhos, né? Então, a gente incentiva muito o empreendedorismo, fazendo com que eles vençam essa barreira do medo, né, das dificuldades iniciais no início dessas carreiras. E também incentivamos o network, que eu considero uma das coisas mais importantes em qualquer carreira, principalmente no advogado. O advogado tem que se relacionar. O advogado tem que conhecer pessoas. Eu brinco com ele e falo assim, olha, faça uma lista das pessoas que vocês acham que vocês conhecem. Faça uma lista dos seus amigos e dos seus parentes primeiro. Aí eu pergunto, quantas pessoas vocês acham que vocês se comunicam? Eu falo assim, umas 300. Eu nasci em Brasília, tenho 30 anos de idade. Imagine, eu conheço mais de 500 pessoas. E quantas te convidam para um churrasco na casa delas? Quantos te convidam para um happy hour, para um casamento, para alguma festa? Aliás, quanto tempo faz que você recebeu o último convite para um evento social? Porque isso é um termômetro, né, para a gente saber, na verdade, se a gente é bem relacionado ou não, né? Não é amigo de Facebook, né? É diferente, porque a advocacia é construída em cima de credibilidade, de reputação, e são valores que não se constroem de um dia para o outro. Você constrói isso ao longo da vida, né, das pessoas com que você convive. Porque indicar um advogado hoje é uma coisa muito séria. Se eu não fosse advogado, alguém chegasse para mim e disse, Alberto, eu preciso de um advogado. Ninguém chega para outra pessoa e pergunta, olha, eu preciso de um advogado mais ou menos. Baratinho, viu? Eu preciso de um advogado assim que, né, não precisa ser muito caro, não, que só que resolva meu problema. Ninguém, até a pessoa que não tem condições de pagar um advogado, ele não vai pedir um advogado dessa forma. Ele quer o melhor advogado, especialista na área, né? Então, é muito sério você indicar um profissional. E essa credibilidade você só adquire perante as outras pessoas com o tempo de trabalho, né? Isso é que vem com o tempo. Então, você precisa se relacionar, você precisa estar em eventos, conhecer pessoas, trocar cartões de visita, né? Anotar o nome das pessoas, se comunicar, fazer convites, e aceitar os convites também. E vai construindo ao longo da vida uma rede de relacionamento que daqui a algum tempo, que eu digo para eles que demora em média 10 anos, né, a estabilidade na advocacia. Quando eu digo isso nas palestras na OAB, o pessoal dá um pulo. Eu falo assim, não, peraí, mas 10 anos? Vou desistir. Eu falei, realmente, porque se você estudar para um concurso durante 5 anos, você passa no concurso, né, 5 anos estudando. Apesar que a concorrência está muito grande também, né, mas na advocacia são 10 anos. Você pode até ganhar uma ou outra causa aí, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais numa única causa. Mas você vai comprar a sua casa, seu apartamento, no mês seguinte as contas voltam a vencer do mesmo jeito, né? O aluguel vai vencer, né? Então, para você ter uma estabilidade financeira, né, de uma carteira de clientela suficiente para te permitir uma renda mensal fixa, né, que permita você pagar suas contas, ter uma qualidade de vida, são 10 anos. Né? E com isso, muitos começam a repensar realmente a carreira e se tem mesmo vocação para a advocacia. Porque não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Né? E isso a gente precisa colocar na cabeça dos jovens advogados, que eles precisam realmente se dedicar de tempo, de estudo. Né? Que é outra característica da advocacia. Está sempre se atualizando. Porque a lei está mudando, né? Agora temos um novo CPC. Né? Aliás, eu dei uma palestra sobre o novo CPC lá na OAB de Paracatu há 2 semanas. Os advogados vieram falar comigo, mudou tudo. Eu falei, mudou tudo. Dia 16 de março de 2016 entra em vigor, todo mundo vai ter que se atualizar, porque mudou
tudo, todo o Código de Processo Civil. Então, isso as pessoas têm que se atualizar, porque senão vão ficar para trás, né? Então, é preciso se especializar, fazer curso de pós-graduação, né? E ampliar ainda mais o campo de atuação da advocacia. É preciso descobrir as novas teses, e para isso ele precisa ler, precisa estar atualizado, né? E, por fim, né, para não cansá-los muito, nós estamos agora lá com um projeto para responder uma pergunta que eu estou observando assim nas redes sociais e que muitos colegas estão perguntando. E mesmo os grandes escritórios hoje estão em crise, viu? A crise é geral. Um dia atendi lá uma advogada que foi demitida do escritório porque o escritório perdeu o maior contrato que eles tinham lá de uma empresa, que fechou e perdeu o contrato. E a pergunta é o seguinte: qual o futuro da advocacia? O que resta para os jovens advogados que pegam as carteiras hoje da OAB e que querem começar na profissão? Com essa experiência que eu tive na OAB, com 20 anos de experiência na advocacia como professor, eu cheguei à conclusão que o segredo, né, a solução é a parceria. Ninguém hoje sobrevive sozinho. E eu incentivo muito as parcerias hoje. Então, não é só, né, você conhecer pessoas, é você propor para os colegas de profissão parcerias. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: olha, quem não tem nada, 50% vale o dobro. Porque aquele advogado iniciante que captou um cliente na área tributária, por exemplo, não entende nada de direito tributário, mas tem um cliente em potencial, porque o pai dele conheceu esse empresário ou algum parente que indicou. Né? O normal é ele dizer: olha, desculpa, mas eu não atuo nessa área, eu não posso, né, aceitar essa proposta de trabalho. Mas se ele tiver alguém que é especialista na área tributária, ele não vai nunca deixar de atender esse cliente. Ele vai dizer: não, eu conheço, eu tenho uma pessoa, um parceiro que atua na área tributária. E ele combina com esse colega 50% dos honorários. Para ele, esse 50% vai valer o dobro, porque se ele não tivesse indicado, não teria nada. Então, hoje, o que está realmente assim, incentivando, e a gente está incentivando também para os jovens advogados, é se relacionar com outros colegas, né? Fazer network com outros colegas, participar das comissões da OAB. Lá na OAB tem mais de 50 comissões temáticas, né? Participar mais da ordem, dos eventos, para poder trocar cartões de visita e dizer: olha, eu atuo na área trabalhista, se você tiver algum cliente, me indique, vamos combinar 30%, 20%, 50%. Né? Eu acho que quanto mais contatos e network de colegas tiver o advogado hoje, ele vai ter assim, melhores condições de ganhar mais honorários. Né? Então, também, a parceria hoje vai ser a orientação que nós vamos estar agora dando para todos os jovens advogados. Né? É dividir para somar. Né? Ninguém mais pode ter um pensamento individualista. Né? Só eu vou ganhar. Não. Vamos dividir com as pessoas, vamos chamar parceiros para poder trabalhar juntos e aí crescer mais rápido de uma forma mais segura também. Né? Porque a gente está atravessando uma crise em que a gente não sabe onde vai acabar. Então, a gente precisa realmente ter essa certeza de que a gente vai estar bem, fazendo essas propostas ajudam bastante, né, a gente a seguir nesse caminho aí, que é tão difícil, que é a estabilidade nessa carreira, que é uma carreira muito bonita, né, que dá muito orgulho para todos nós, mas que a gente precisa planejar, a gente precisa administrar isso de uma forma segura, porque senão a gente não vai ter condições, né, porque são muitos advogados hoje que precisam realmente desse apoio, desse auxílio, tá certo? Então, a minha palestra foi mais sobre isso, né, sobre esse trabalho que a gente realiza lá na Ordem, no escritório modelo, o que a gente incentiva, né, ressaltando a importância do network, a importância do empreendedorismo e das parcerias hoje em todas as profissões para poder todos terem sucesso, né, que é o que todo mundo busca em sua profissão, tá certo? Quero agradecer, então, a presença de todos aqui, pelo tempo que dispensaram aqui. Obrigado.